Pessoal, hoje vamos falar sobre projeto político pedagógico. Nosso ponto de partida será Ilma Passos Alencastro Veiga, perspectiva para reflexão em torno do projeto político pedagógico. Esse é o nosso ponto de partida. Projeto político pedagógico, mais conhecido como PPP. A LDB, Lei 9394/96, no seu artigo 12, inciso 1º, afirma que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, isso é previsto na LDB, artigo 12, inciso 1º, qual que é a incumbência do estabelecimento de ensino? Elaborar e executar. Por quê? Porque o estabelecimento de ensino é que faz o manejo dos alunos, que trata com pais responsáveis, que atende a comunidade. Então, ninguém melhor do que o estabelecimento de ensino. E aí, uma coisa interessante a se colocar, que em alguns casos, em alguns municípios, acontece muito da Secretaria de Educação impor ou determinar às escolas o modelo, a forma e o jeito de se fazer o projeto político-pedagógico, que é uma coisa errada. Então, se a lei diz que cabe ao estabelecimento de ensino, cabe ao estabelecimento de ensino. Porém, a gente vê que talvez até por desinformação ou por, vamos dizer assim, um desejo de padronização, não, todas as escolas deverão fazer com base no teórico tal, na metodologia de trabalho tal. Claro que, respeitadas as normas do sistema, deve-se seguir. Porém, a escolha de autores, objetivos, o histórico da escola, enfim, o relacionamento com a comunidade, ninguém melhor do que a própria instituição para fazer, né? O PPP, ele define a identidade da escola, indica os caminhos para se ensinar com qualidade. Então, quando nós pegamos um projeto político-pedagógico da instituição, é possível por ele ver, né, o histórico de criação da escola, a que ela se destina, enfim, quais são as suas orientações, quais são os seus caminhos. E aí, o projeto político-pedagógico, 3 palavras, né? Então, projeto por quê? Uma proposta de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. Geralmente 1 ano, né? Vamos por assim dizer, a cada ano é feita atualização. E aí o projeto contempla ali o que vai ser trabalhado, as metodologias, os conteúdos, o currículo. Então, por isso diz-se que é um projeto político, porque considera a escola como espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Então, é político por esse aspecto, né? Então, o projeto é político porque existe essa participação e atuação da comunidade. Pedagógico por quê? Porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo ensino-aprendizagem. Então, a parte pedagógica, enfim, como os professores vão trabalhar, a metodologia, a forma de desenvolver os conteúdos é parte pedagógica. E aí, tem 3 dimensões que o projeto político-pedagógico, né, tem, vamos dizer assim, com essas 3 dimensões, né, ele é um projeto, é político, é pedagógico, então aí ele tem 3 dimensões, e essas 3 dimensões têm a força de um guia, né, que indica a direção a seguir para os gestores, professores, funcionários e alunos, e pais ou responsáveis. Lembrando que o projeto político-pedagógico deve ser flexível e adaptar-se às necessidades de alunos e da escola. Então não pode, foi elaborado aqui, está definido tais e tais ações, quer dizer, no decorrer do ano diminuiu a quantidade de aluno, ou aumentou, então, ou diminuiu a quantidade de professores. É possível
deve ser flexível nesse sentido de permitir mudanças, né? Aquilo que vai ser possível fazer, aquilo que vai ser possível melhorar, ou que não vai ser possível ser feito. E o projeto político-pedagógico ele deve contemplar os seguintes tópicos. Então, quando se pega, aqui em linhas gerais, claro que pode haver uma variaçãozinha na nomenclatura ou nos termos, mas o histórico da escola, quando a escola foi criada, como ela surgiu, enfim, como tudo começou, os diretores que já passaram por ela, os acontecimentos mais importantes, a missão da escola, o objetivo. Então, qual é a missão da escola? É atender a população dos bairros tais e tais e tais. Objetivo, educação, né, de qualidade, enfim, formar um cidadão autônomo. Clientela, então os alunos, quais são os níveis, etapas e modalidades? Escola do ensino fundamental, primeira fase, segunda fase, ensino médio, etapas, né, que vão ser feitas, primeiro ao quinto, primeiro ao nono ou ensino médio. E as modalidades, vai ter EJA, vai ter EAD, vai ter, enfim, educação quilombola, profissional. Então, tudo isso precisa estar no PPP. Os princípios legais, então, quer dizer, ele se baseia em quê? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nas diretrizes curriculares nacionais, nas diretrizes do município. É preciso ter um programa de formação. Então, nele tem que explicitar, Secretaria de Educação vai fornecer cursos, a própria escola também vai fornecer, vai convidar palestrantes. Então, é preciso ter isso. Currículo, né? Como vai ser feito os conteúdos de cada série, de cada etapa, de cada modalidade. Ensino-aprendizagem, como vai ser feito o trabalho pelos professores. Vai utilizar laboratório de informática, biblioteca, enfim, mídias. A avaliação, qual vai ser a forma, e a organização do tempo, espaço e recursos. Então, os horários de entrada, de saída, de intervalo, as salas de aulas, os recursos disponíveis e o relacionamento escola e comunidade. Então, esses tópicos devem ser contemplados no projeto político-pedagógico. Lembrando que o PPP ele precisa ser acompanhado e avaliado. Então, aquilo que foi proposto, que foi estabelecido, está sendo cumprido? Tem que ser uma avaliação constante. Olha, é possível melhorar? Não é possível? O que não vai ser possível cumprir? E aí, alguns cuidados que precisam se ter com o processo de elaboração, ou mesmo depois de pronto, seria a questão seguinte: um projeto político-pedagógico desatualizado, né, que não diz a realidade, não condiz com a realidade da instituição, ou um projeto político-pedagógico inacabado, que faltou algumas partes que não foram colocadas, ou engavetado, que muito acontece em várias escolas do PPP ficar engavetado, trancado numa gaveta. E aí, a elaboração ela precisa ser compartilhada. Isso é essencial para uma gestão democrática. Então, professores, funcionários, o conselho escolar com os representantes da comunidade, de pais e alunos, participar dessa elaboração, do desenvolvimento dessa proposta. E aí, às vezes acontece de a equipe gestora tratar o projeto político-pedagógico apenas como uma formalidade a ser cumprida pela gestão. E aí elabora-se, não, está pronto aqui, e manda ele lá para a Secretaria de Educação e pronto, e acabou. Ninguém conhece, ninguém discute, não se vê nada, porque faz o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, ou seja, copia-se um modelo pronto de uma outra instituição e utiliza, né? Ou às vezes já tem um de muitos anos, aí apenas altera a data, né? Vamos atualizar para esse ano, aí vai lá na capa alterar a data, pronto. Tá pronto, PPP. Deixar trancado em gaveta, em PC, ou seja, computadores. Não deixar disponível, acessível. Então acontece em alguns casos, em algumas escolas, de o PPP ficar bem trancado, bem guardado com a direção, e os funcionários, os professores sequer têm acesso a esse documento. Né? Na elaboração, não debater, não votar democraticamente os assuntos, o que precisa ser feito e a forma de se fazer.
Então, esses são alguns cuidados que se é necessário ter. E o PPP, ele possui 3 partes constituintes. A primeira é o marco referencial, que vai definir os princípios, os valores, as aspirações, objetivo, identidade da escola. O segundo, o diagnóstico, que é o levantamento da realidade da escola, quantidade de alunos, professores, recursos disponíveis, enfim, audiovisual disponível. Terceiro, programação, metas a serem atingidas, né, a curto, médio e longo prazo. E então esses são os 3 partes constituintes, né, o marco referencial, o diagnóstico e a programação. E aí o PPP, a autonomia que a escola tem quando se trata de projeto político-pedagógico é no sentido de que a escola tem 4 autonomias. Primeiro, administrativa. Segundo, jurídica. Terceiro, financeira. E quarto, pedagógica. A administrativa é de elaborar e gerir os seus planos, os seus projetos, trabalhar a sua parte administrativa. Jurídica, de elaborar suas normas internas. Então, o próprio projeto político-pedagógico define algumas, né? Por exemplo, horários de intervalo, de aulas, algumas coisas nesse sentido. Elaborar ofícios, atas, realizar matrículas, produzir documento. Então, isso é uma autonomia jurídica que a escola tem de produzir esse tipo de documentação com valor legal, né? Declarações de transferência, de frequência, são documentos legais. A autonomia financeira, que pode ser total ou parcial, geralmente é sempre parcial. A escola tem determinadas verbas que ela pode gerir, por exemplo, os programas de alimentação, PDDE. Então, alimentação, né? A escola tem a opção de comprar, escolher o lanche, os fornecedores. O PDDE, que é o Programa de Desenvolvimento, Programa de Ir Direto na Escola, que é para comprar alguns recursos, custeio. Então, a escola tem uma certa autonomia financeira. E o quarto, a pedagógica, que é o ensino, a pesquisa, a metodologia, a avaliação, a forma de trabalho mesmo de ensino dos professores. E aí, é importante mencionar que o projeto político-pedagógico, ele se consubstancia com o regimento interno, que é um documento auxiliar, é um documento administrativo e normativo fundamentado no PPP, que regulamenta o funcionamento do coletivo escolar. Então, o regimento interno quase não é muito cobrado, né? Em linhas gerais, essas são as principais partes do projeto político-pedagógico, que é importante mencionarmos. Cabe novas leituras, um aprofundamento, né? O conteúdo é amplo, porém não é possível, num pequeno vídeo aí de 10, 15 minutos, falar sobre tudo. Então essas são as partes mais importantes que poderão eventualmente ser cobradas pelo centro de seleção. Por hoje é só, pessoal.